Todo mundo assinou a lista de presença? Você sabe que uma assinatura aqui vale um bonusole nosso lar depois, né? Vale um bonusole. Período de descanso depois eterno, lá do outro lado. Gente, então hoje nós seguimos o nosso estudo no livro Mediunismo, tá? Aqui, né? Nós estamos quase terminando o nosso assunto. Estamos no último capítulo do livro, que é sobre o desenvolvimento mediúnico, tá? Nós tivemos uns dias bem frios, né? Mas hoje, como tá calor, né? Tá calor hoje. Hoje tem bastante gente, né? Então vamos seguir aqui nosso estudo. E hoje é um assunto bem polêmico, seguindo as polêmicas, porque Ramatiz ele é bem polêmico, né? Você sabe que o escritor do livro é bem polêmico, né? Então, se qualquer coisa, vocês não briguem comigo, briguem com ele, tá? Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Vamos ver aqui, porque esses slides são tudo fora de ordem. Bom, gente, vamos lá então. A pergunta então pro Ramatiz é a seguinte. Colocou ali para... Sabemos que alguns confrades que viviam acionados por espíritos, cuja atuação ainda mais se agravava nos dias determinados para os trabalhos mediúnicos, né? Isso aqui é uma afirmativa, né? Isso, quem está fazendo a pergunta são os encarnados, tá? Não são os desencarnados. Ele está dizendo que sabe que tem alguns confrades, né? Confrades é os colegados dele, os colegas lá do trabalho mediúnico. Eles estão sempre com espíritos, né? Acompanhando eles, e que nos dias de trabalho isso piora, nos dias de trabalho mediúnico, né? Nós sabemos que toda casa espírita tem um dia que é destinado ao trabalho mediúnico, que é aquele trabalho de mesa que a gente falou há 2 semanas atrás. E tem algumas casas que tem mais de um dia, né? Tem 2, depende do tamanho da casa, às vezes tem 5, 10, 20 trabalhos mediúnicos na semana, isso tudo depende do tamanho da casa. E tá, seguindo a pergunta. No entanto, assim que eles se assentavam à mesa kardecista para o devido desenvolvimento, a influência do além cessava-lhes instantaneamente, né? A pessoa estava, como a gente diz, né? Estava vem acompanhada ao trabalho mediúnico, né? E assim que se senta à mesa, isso passa, né? Nós aqui, como repetindo, nós aqui estamos num trabalho de estudo, né? Que a gente só não tem a mesa porque a gente teve que mudar a nossa configuração devido ao espaço, né? Mas é como se nosso trabalho aqui hoje também fosse um trabalho de mesa. Nós estaríamos sentados à volta da mesa estudando e talvez depois fôssemos fazer um trabalho mediúnico. E é como se vocês também tivessem vindo hoje acompanhados e nós aqui estivéssemos conversando aqui durante essa hora e tudo passasse de uma hora para outra. As sensações que a gente tinha, as dores, os enjoos, os formigamentos, de uma hora para outra passassem, somente por estar estudando. Mas segue a pergunta. Porventura não seria justo que eles tentassem o seu desenvolvimento em outro ambiente, ou mesmo sobre métodos diferentes, mas capazes de ajudá-los a mais breve eclosão da sua faculdade, né? Será que não seria melhor para esses médiuns que estão sempre acompanhados, que vêm no centro espírita, aqui, repetindo para vocês, né? Nós aqui não somos um centro espírita, nós somos um centro espiritualista, né? Que nós estudamos o livro aqui, que ele é direcionado ao centro espírita, mas a gente usa para nós aqui também. Será que não seria melhor para esse médium que vem sempre acompanhado nos trabalhos, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e que ele fosse então para outra religião, né, para desenvolver essa mediunidade noutra religião, já que ele não consegue se desenvolver no kardecismo? Ou será que ele não teria que ser de outros métodos, outro método de desenvolvimento mediúnico dentro do kardecismo? Para que essa mediunidade então pudesse ser aflorada mais rapidamente, né?
Por quê? Porque a gente já falou isso na semana passada, a gente quer ser médium, né? A gente quer girar, a gente quer dar passagem para o mentor o mais rápido possível, não importa, né, como. A gente quer que aquilo seja rápido. Então não seria melhor, então, essa pessoa, já que não consegue se desenvolver no centro espírita, ir para outra religião? A resposta, para vocês só terem noção, tem 2 páginas. E as letras são miudinhas. A gente vai ficar todo dia hoje na resposta. Nós vamos ficar falando 1 hora sobre essa resposta, que é bem grande. Então tá, gente, vamos lá. Bom, a resposta então que Ramatiza vai dar então. Os guias certas vezes costumam apelar para os irmãos menores, ou seja, espíritos de fluidos mais espessos e constritivos, que então projetam periodicamente certa carga fluídica, aflitiva e constritiva nos seus pupilos encarnados e desinteressados das coisas espirituais. Né? O que quer dizer isso? Né? Tu é um médium iniciante, ou não é um médium, tu nem sabe que tu é médium ainda, né? Tu é uma pessoa comum, né? Tá vivendo tua vida normal, trabalhando, estudando, e aí tu precisa desenvolver a tua mediunidade, né? O que acontece? Aí às vezes a gente não quer, né? A gente não quer desenvolver mediunidade, não quer ser médium, não quer saber de ser trombandista, a gente não quer saber de centro espírita, a gente não quer saber de candomblé, a gente não quer saber de quimbanda, a gente não quer saber de nada. A gente quer curar-se, quer ficar bem, quer seguir a vida da gente trabalhando normalmente, estudando, fazendo as coisas normais da vida material. O que acontece? Os nossos guias, né, como diz a palavra, são guias, né, são mentores. Qual é a missão deles? Nos guiar, né? Então o que eles nos fazem? Certas vezes eles costumam apelar para os irmãos menores. O que Ramatiz quer dizer com os irmãos menores? Os espíritos sofredores, né? Aqueles espíritos que ainda estão perdidos, né? No plano astral, né? Que estão doentes, espíritos que não sabem que morreram, né? Porque tem muito espírito que morre e não sabe que morreu, gente. Fica 10, 20, 30 anos sem saber que morreu. E aí o que acontece? Tá lá tu, bela e faceira, né? Trabalhando. Certo dia vai lá e tu te sente mal. Começa a te sentir enjoado, começa a te sentir com dor de cabeça. E o que é isso, meu Deus? O que é isso que tá me dando? Aí começa a te dar uma aflição, começa a te dar uma palpitação no peito, né? O peito começa a bater, né? Quase todo mundo já deve ter sentido, né? Que o peito começa a ficar assim. Começa a dar, às vezes, uma tossideira que tu não consegue parar. As pernas começam a ficar meio bambas, assim, começam a ficar assim, né? Os braços começam a ficar doloridos e aí tu, ai meu Jesus, tô mal. Né? A primeira coisa que a gente faz é ir no médico, geralmente, né? Se a gente não conhece nenhum centro de plano, a gente pega e vai no médico. Só que aí o que acontece? Os espíritos, como a gente diz, os guias safadinhos que são, né? Eles começam a nos usar. Por quê? Porque a gente lá, antes de nascer, repetindo o que a gente falou semana passada, decidiu ser médium. Bom, eu quero ser médium nessa vida, eu fiz muita coisa errada na vida passada, preciso ajudar, gente, me ajudem. Eu matei 100 pessoas na minha vida passada, fui um barão do café e agora, meu Jesus, 100 escravos foram chicoteados até a morte, durante os 30 anos que eu fui barão de café. E agora como é que eu faço para ajudar toda essa gente numa vida só? Então, tu pode ser médium. Ah, então eu quero. Ou se não, tu pode ficar
De repente vai ter que ter umas 10 encarnações para poder ajudar todo esse povo, né? Porque esse povo matou 100 pessoas, imagina 100 pessoas atrás de ti no plano espiritual. E tu lá desesperada, querendo o lenitivo, né? Querendo que aquilo passe, porque tem que ter 100 pessoas na tua cola. Não, tu pode ser médium. Ah, então eu quero, né? Aí tu nasce, né? A gente esquece tudo da vida passada, que nem a gente falou no sábado, nosso estudo de sábado foi justamente sobre esse esquecimento de vida passada. Aí chega lá uma certa idade que foi pré-definida, talvez aos 14, talvez aos 18, talvez aos 30, talvez aos 52, né? Isso é tudo muito relativo, depende do que tu passou em vida passada. Tu começa a ter essas sensações, né? Os espíritos começam a te incitar a querer procurar uma ajuda espiritual. E muitas vezes a gente, como a gente, né, é renitente, é indisciplinado, né? A gente está com a visão sempre na nossa vida material do dia a dia, de trabalhar, de cuidar da casa. A gente se esquece da vida espiritual. E aí os espíritos começam a usar esses recursos, né? Que eles apelam para esses irmãos menores. Que eles têm? Fluidos espessos, né? Esses fluidos espessos, esses fluidos densos que eles carregam, quando eles se encostam na gente, como a gente diz, né? O dito encosto, a gente começa a absorver toda essa carga pesada, que a gente sabe que é pesada, todo mundo que sente sabe, né? Todas as dores que a gente sente. Então, a gente procura ajuda espiritual. E aí é uma forma de a gente procurar ajuda espiritual. Para quê? Não para ajudar o espírito que está com a gente, que vai acabar sendo ajudado, né? Mas para ajudar a gente que errou em vida passada, né? O espírito que está ali, coitado, também provavelmente errou, mas nós com certeza seremos os mais ajudados, os mais auxiliados quando a gente resolver, né, se desenvolver mediunicamente, trabalhar com a mediunidade, certamente. E aí, seguindo aqui, vamos ler de novo a mesma coisa que eu já li. Tá? Então eles projetam periodicamente certa carga fluídica nos seus pupilos encarnados. O que quer dizer periodicamente? De vez em quando, né? Então sempre é de vez em muito, digamos assim, né? Não é de vez em quando, de vez em muito. Por quê? Porque tu tem lá o centro espírita na sexta-feira, e aí desde a segunda tu já começou a sentir uma certa coisinha. E aí tu já tá te programando. Na sexta-feira eu vou lá no centro, lá do fulano, lá tomar um passe. Tá, aí tu vai lá, toma o passe, né? Geralmente as casas espíritas têm os passes depois do estudo, ou depois da palestra que tem, né? Aí tu vai lá e ficou bem, né? Terminou, tomou teu passezinho lá, ficou bem. E aí na outra semana, na sexta-feira, hoje eu tô bem, hoje eu não vou. Vou enganar o povo, né? Vou enganar os espíritas, né? A gente acha que é malandro que a gente engana, né? Hoje eu não vou. Tá. Aí tu não foi. Aí lá na outra sexta-feira, hoje tá frio, hoje eu não vou de novo. Já na outra, já faz 3 semanas que tu tava mal, tu já esqueceu como é estar mal. Já não sabe, né? Porque a gente já passou 3 semanas bem. E aí os espíritos usam essa palavrinha aqui, ó, periodicamente, porque eles se lembram de, olha fulano, olha lá o fulano. Eu tentei fazer com que ele fosse no centro para, quem sabe, se desenvolver mediunicamente, e ele foi uma vez, melhorou, não foi. O que acontece? Vai lá, coloca um outro do teu lado, né? Vai lá, tu sentiu de novo o aperto. Vai lá de novo, agora, sexta-feira eu vou lá no centro. Aí ficou bem. Aí tá. Aí tu já começa a meio perceber, digo, olha, tem alguma coisa estranha, né? Eu vou lá e fico bem, daqui a pouco já começa a ficar mal. E aí na outra sexta já começa a te programar. E assim acontece. Mas como diz aqui Ramatiz, ó, eles usam esse recurso muito nos pupilos encarnados e desinteressados das coisas espirituais, né? Porque quando tu é médium, não necessariamente tu vai estar com o espírito acoplado por desinteresse, não quer dizer isso, somente isso.
Os espíritos também podem usar, como a gente falou na semana passada, quando a Letícia perguntou, que tu pode estar indo para casa, ter interesse no estudo, no trabalho, e os espíritos veem uma forma de tu ajudar aquele coitado que está precisando, e aí eles te acoplam a esse espírito para tu levar na casa. Porque, como eu disse, os espíritos, eles às vezes não conhecem as ruas. A visão psíquica, o espírito é diferente da visão psíquica nossa. Então, eles podem nem conhecer a mesma configuração da cidade que a gente consegue ver. Eles veem, além de ver o plano físico, eles veem o plano etérico, eles veem o plano astral. É totalmente diferente. Então, não quer dizer que aqui em Jaguarão, que todo espírito que está em Jaguarão sabe que na rua 15 de novembro tem um centro espírita no número 750. Um exemplo assim. Né? Então eles necessitam, às vezes os espíritos, né, veem, olha, o fulano vai lá naquela casa, vai lá no centro espírita hoje, vamos ajudar esse aqui. Ah, o fulano vai lá no candomblé na terça-feira, vamos encaminhar lá pro caboclo encaminhar esse espírito. Ah, o fulano vai lá na quimbanda, vamos ajudar esse outro aqui, vamos... Né? Porque não é só o centro espírita que vai fazer o trabalho de ajuda espiritual dos espíritos que estão perdidos, tampouco é só o centro espírita que vai fazer o desenvolvimento mediúnico. Né? Tem vários tipos de religiões e cada uma tem um tipo de desenvolvimento mediúnico diferente. Né, gente? Sempre esclarecendo isso. E aí, seguindo aqui. Estes, assim que são alvo dessas cargas fluídicas incomodativas, põe-se em campo a procura de lenitivo, né? Põe-se em campo, começa a procurar, e agora onde é que eu vou? Né? Aí conversa com fulano, conversa com ciclano. Ah, eu vou lá na casa do fulano. Ah, então me leva lá o dia que tu for. Né? Aí a gente se prepara todo bonito lá no dia que tem que ir, né? Ou senão, eu vou lá na casa do ciclano. Né? E assim a gente começa a procura. Aí, ó, põe-se em campo a busca de desconfiados de sofrer algo detestável ou perigoso na sua rede nervosa. Inquietos e aflitos, efetuam a tradicional via sacra pelos consultórios médicos, sem lograr resultados proveitosos, colecionando os mais exóticos diagnósticos e entregando-se à ingestão de tóxicos medicamentosos a granel. Né? Isso aqui é o que mais acontece. Graças a Deus, aqui em Jaguarão, nós temos muita casa, né? Muitas casas espíritas, talvez aqui, por número de habitantes, talvez aqui em Jaguarão seja uma das cidades que tem mais centro espírita, talvez, não só no Brasil como no mundo, porque se nós formos ver, o Brasil já é um dos países o país que tem mais centro espírita, então aqui tem, digamos, um centro espírita a cada 5.000 habitantes, que é uma coisa bem rara, né? Então, sair à procura de um local de desenvolvimento, um local de auxílio de estudo é relativamente fácil, todo mundo sabe onde está localizado cada centro espírita, né? Só que tem cidades que são maiores que as pessoas nunca viram um centro espírita, não sabem, porque as cidades tem cidades que não tem muito mesmo centros. E aí, geralmente, a primeira coisa que a pessoa vai, quando sente essas sensações,